algumas das grandes operações realizadas pela Polícia Judiciária desde o último aniversário. A Polícia Judiciária desmantelou uma rede criminosa suspeita de assaltos a várias caixas multibanco na Grande Lisboa e Setúbal. 17 pessoas foram detidas durante uma mega operação. Boa noite. Tinha residência em Aveiro. Um dos 7 homens detidos em França, suspeitos de planearem um ataque terrorista. Desde 2014, este homem foi vigiado pela Polícia Judiciária, que lançou um aviso internacional sobre o marroquino. Foi detido pela Polícia Judiciária um sargento americano da base das Lajes. Um militar norte-americano terá violado várias vezes uma mulher e tentado matá-la de seguida. Numa outra operação, a Polícia Judiciária deteve 2 homens, incluindo um agente da PSP, suspeitos de rapto, extorsão e agressões. A Unidade Nacional de Contra-Terrorismo deteve 20 skinheads na zona de Lisboa, Albufeira e Braga. Boa noite. Começamos por uma inédita operação anticorrupção na Força Aérea Portuguesa. A Polícia Judiciária colocou hoje no terreno mais de 400 agentes, efetuaram 180 buscas e foram detidas 6 pessoas, incluindo 2 sargentos, um capitão e um major da Força Aérea. 8 pessoas foram detidas hoje numa mega operação da Judiciária de Braga. Mais de 100 buscas foram feitas no âmbito de uma investigação a um processo de fraude, burla e corrupção que terá lesado o Estado em mais de 15 milhões de euros. A Polícia Judiciária do Porto deteve 4 farmacêuticos de 3 farmácias do Porto e Vila Nova de Gaia. Em causa está uma alegada fraude ao Serviço Nacional de Saúde a rondar 1 milhão de euros. Uma investigação da Polícia Judiciária levou à detenção de 6 homens que na região de Torres Novas e Entroncamento se dedicavam a uma atividade criminosa que incluía a extorsão. A Polícia Judiciária deteve 3 alegados pedófilos, 2 em Coimbra e 1 na Guarda. A Polícia Judiciária deteve um guarda prisional e outros 2 homens suspeitos de corrupção. A Polícia Judiciária deteve 3 homens por suspeitas de burla qualificada. A detenção que a Polícia Judiciária fez de 2 jovens de 22 anos, suspeitos de terem morto um homem de 45 anos no sábado passado. A Polícia Judiciária deteve 25 pessoas suspeitas de estarem ligadas a uma rede internacional de tráfico de pessoas. Está em estado grave. A mulher de Grândola, raptada há 4 dias pelo ex-companheiro, foi resgatada hoje pela Judiciária. As autoridades entraram à força na casa onde o suspeito estava barricado e, nesse momento, ele ainda tentou asfixiar a mulher. A Polícia Judiciária deteve 6 pessoas no âmbito de uma operação de combate ao tráfico internacional de droga por via aérea. Um funcionário do Instituto de Segurança Social foi detido pela Judiciária por crimes de corrupção no licenciamento de lares. A Judiciária de Vila Real deteve 3 homens, entre eles um militar da GNR, são suspeitos de corrupção, lenocínio e auxílio à imigração ilegal. 7 pessoas foram detidas numa mega operação da PSP e da Polícia Judiciária em 5 bairros do Concelho da Amadora. A Polícia Judiciária deteve 2 dos homens mais procurados pela Justiça Argentina. A detenção foi em Aveiro. Os suspeitos estavam desaparecidos há 14 anos. A Polícia Judiciária deteve 3 homens suspeitos do assalto a uma carrinha de valores no continente do Barreiro em outubro. As autoridades acreditam que pertencem a uma associação criminosa responsável por 2 tentativas de homicídio de agentes da PSP. A Polícia Judiciária fez hoje buscas a 3 casas na zona da Grande Lisboa numa operação de combate à pornografia infantil na internet. 2 pessoas foram constituídas arguídas. Foi encontrada e resgatada a rapariga de 13 anos que estava desaparecida há uma semana. Foi localizada em Vagos. A Polícia Judiciária deteve ontem 3 homens por branqueamento de capitais e burla qualificada internacional. Um inspetor da Polícia Judiciária, pertencente à Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico, infiltrou-se na cadeia de Chandolon, nos arredores de Genebra, e fez-se passar por recluso. Está detido todo o gangue que há um ano tentou assaltar uma carrinha de valores junto a um supermercado em Sintra e que depois matou a tiro um condutor na A16. A Polícia Judiciária desmantelou uma rede que furtava carros em vários países da Europa para falsificar em Portugal e vender ou exportar no mercado de usados. A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter matado um jovem na madrugada de domingo junto à discoteca Luanda, em Lisboa. A Polícia Judiciária fez mais 6 detenções numa segunda ronda da Operação Jogo Duplo, que há um ano resultou na detenção de 15 pessoas. A Polícia Judiciária do Porto deteve 5 pessoas e apreendeu 32 quilos de cocaína numa operação conjunta com a Guarda Civil Espanhola. A Polícia Judiciária da Guarda
Guarda deteve 17 pessoas alegadamente envolvidas num esquema de extorsão de dinheiro e bens nas Beiras e Alentejo. A Polícia Judiciária deteve 2 homens suspeitos da morte de um sem-abrigo no início do mês em Loulé. A Polícia Judiciária prendeu hoje quase 2,5 toneladas de cocaína no Oceano Atlântico, uma operação conjunta com as autoridades de Espanha, do Reino Unido e dos Estados Unidos. A droga apreendida está avaliada em pelo menos 100 milhões de euros. Um taxista foi morto durante um assalto. A Polícia Judiciária já deteve 2 suspeitos deste crime no entroncamento. A Polícia Judiciária deteve 2 pessoas na sequência de uma investigação relacionada com uma fraude na obtenção de apoios comunitários. Uma investigação da Polícia Judiciária levou à apreensão de 10 toneladas de haxixe no mar Mediterrâneo. Uma operação de detenção da Polícia Judiciária terminou com uma perseguição em Lessa do Baldio. Durante a fuga, 2 indivíduos foram baleados. A Polícia Judiciária da Guarda deteve 2 homens e uma mulher por suspeita de abuso sexual de uma menor de 13 anos. 3 médicos foram constituídos arguidos na sequência da Operação O Negativo, uma investigação de fraude nos negócios de plasma no Serviço Nacional de Saúde. A Polícia Judiciária desmantelou um grupo violento que assaltava à mão armada. A PJ capturou mais 2 elementos do gangue responsável por uma série de assaltos a áreas de serviço em autoestradas. A Polícia Judiciária deteve 3 homens suspeitos de fazerem parte de uma rede que partilhava sinal de televisão pelo cabo. A Polícia Judiciária deteve o ex-autarca Hermínio Loureiro e também o atual presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo. São 2 dos 7 detidos suspeitos de crimes de corrupção, prevaricação, peculato e tráfico de influências. Um terrorista italiano foi capturado pela Polícia Judiciária no Santuário de Fátima. A Polícia Judiciária deteve hoje 12 pessoas, 6 das quais funcionários da Segurança Social. A Polícia Judiciária deteve 9 pessoas suspeitas de fuga ao fisco em negócios no setor do ouro. 12 militares da Força Aérea, entre os quais um major-general, foram hoje detidos pela Polícia Judiciária. No total foram realizadas 16 detenções no âmbito do processo Zeus, que investiga crimes de corrupção nas messes. Uma só pessoa terá burlado vários cidadãos estrangeiros em 10 milhões de euros. 9 pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária de Braga numa investigação sobre o fabrico e venda ilícita de material pirotécnico. Foi detido o homem que tentou violar uma enfermeira no parque de estacionamento do Hospital Garcia de Horta, em Almada. A Polícia Judiciária deteve um homem de nacionalidade portuguesa suspeito de fazer parte de uma rede internacional de crime organizado. E a Polícia Judiciária deteve um grupo da região de Coimbra que, entre agosto e outubro do ano passado, assaltou diversas caixas multibanco. A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito um grupo criminoso que se dedicava à prática dos crimes de rapto, extorsão, roubo e ofensa à integridade física qualificada. As detenções ocorreram na sequência de uma denúncia relativa a um rapto. A polícia libertou a vítima, que se encontrava privada da liberdade. 2 homens de 59 e de 64 anos foram detidos em Lisboa por fabricarem notas falsas de 20 euros. A Polícia Judiciária do Porto apreendeu 79 aguarelas contrafeitas. O suspeito é funcionário do Centro Materno Infantil do Norte. Uma operação policial levou à apreensão de uma grande quantidade de cocaína, 40 quilos. A Polícia Judiciária deteve hoje 4 profissionais da área da saúde por suspeitas de corrupção. A Polícia Judiciária deteve 2 rapazes de 18 e 20 anos pelo presumível crime de sequestro agravado de uma criança de 13. A Polícia Judiciária apreendeu uma elevada quantidade de cocaína no Oceano Atlântico. A droga, que pesava quase 400 quilos, estava numa embarcação de recreio. A Polícia Judiciária deteve 4 homens por suspeitas de corrupção ativa e passiva e ainda associação criminosa. O caso envolve organismos do Serviço Regional de Saúde dos Açores. A Polícia Judiciária deteve mais 6 suspeitos de terem ateado incêndios. Foram detidos mais 2 suspeitos de terem ateado fogos. E só nesta terça-feira a Polícia Judiciária anunciou a detenção de 3 pessoas suspeitas de atear fogos. Ora, é também notícia a detenção de mais 3 pessoas suspeitas de atear fogos. A GNR e a Judiciária detiveram até segunda-feira 102 pessoas suspeitas de terem ateado incêndios florestais, quando durante todo o ano de 2016 foram detidos 53 suspeitos. Só esta semana, a Polícia Judiciária já deteve 13 incendiários. Só este ano, a Judiciária já deteve 100 pessoas por suspeitas do crime de incêndio florestal.